Eu queria registrar a presença do Dr. Oscar Daniel Paiva, da nossa comissão, agradecer a sua presença e toda a sua ajuda. Da doutora Tamires Cardoso, coordenadora da Comissão do Jovem Profissional de Direito Eletrônico. O Dr. Sidney Curzio, também da nossa comissão. O Wildelmar, da nossa comissão. A doutora Solange Ferreira, que é coordenadora da área de documentos eletrônicos da nossa comissão. A querida amiga Vânia Weckermann, também igualmente pertencente à nossa comissão. Feito esses registros, agora no intervalo, alguns colegas me procuraram e me disseram: doutor, nós precisamos ter um plantão na OAB, na ASP, porque ninguém está sabendo nos orientar em casos específicos, etc. Isso é possível? É possível desde que os senhores requeram. Peticionem, informando que os senhores estiveram aqui hoje, no nosso curso, e que vocês gostariam que a OAB montassem esse plantão. Deixa eu só citar para vocês um exemplo. Um plantão recente que foi implantado na OAB São Paulo. Foi firmado um convênio entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Advocacia, para que seja feito na Cracolândia um plantão para internação involuntária do jovem usuário de crack e de tóxicos. Ou seja, aquela família procura o plantão judiciário, o juiz, ouvindo o Ministério Público, ouvindo a advocacia, expede uma ordem judicial. Mas isso é feito porque foi requerido pela sociedade, pela própria advocacia. Senhores, requeiram, solicitem, mandem as suas ideias para que nós possamos implantar e nos adequarmos às necessidades de vocês. Muitas vezes fica, a OAB não fez isso, não faz aquilo. A OAB não pode fazer se ela não estiver ciente, se vocês não protocolarem, não requererem o que de direito quanto às suas necessidades, para que nós possamos providenciar mais do que já estamos fazendo com a nossa força-tarefa, com cursos, palestras e eventos. Eu vou passar agora a palavra para o professor Emerson. Nós vamos tentar fazer aqui um passo a passo do peticionamento eletrônico, a quente, né, como nós costumamos dizer, nos 5 principais tribunais brasileiros, no STF, no STJ, no TRF, TRT e no TJ de São Paulo. Tá bem? E dúvidas ao final. Por favor, vão anotando as dúvidas para a gente debater ao final. Bom dia a todos. Primeiro agradecer ao Coriolano pelo convite, e o professor Fernando, a todos os componentes da mesa. Agradecimento a todos que vieram nos ouvir aqui. Espero que a gente consiga trazer na prática, né, o dia a dia do nosso peticionamento eletrônico. Eu vou passar minhas apresentações, que já foram dadas aqui pelo Coriolano, e vou entrar direto aqui na questão do TJ de São Paulo. Bom, dentro dessa nova forma de peticionar, eu ressalto que, na verdade, o que nos modifica, o que modifica o nosso trabalho no peticionamento é muito mais do que a palavra peticionar. Eu trato como protocolar, protocolizar, para os que preferem. Alguns falam protocolar, outros protocolizar. Mas a forma de distribuir, de protocolizar petições. Porque, na verdade, a petição em si continua sendo a velha conhecida de todos nós colegas. Então, o peticionamento você vai fazer no seu Word da mesma forma como você vem fazendo, naturalmente. A questão são as formas de enviar isso para os tribunais. Então, a primeira questão que eu quero que vocês desmistifiquem, né? Como o Coriolano mesmo disse, nós precisamos nos abrir para essas mudanças, nos esvaziando. Então, esvaziem o pensamento de que o peticionar mudou totalmente, ok? Dentro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos aí algumas questões para que ocorra o peticionamento. Então, o que é necessário? Certificado digital, que nós já vimos com o professor Fernando. Uma pequena tela de habilitação, então você vai ter que se habilitar na primeira vez que você for utilizar o serviço, e às vezes alguns advogados já têm esse cadastro, porque o cadastro, na verdade, é feito anteriormente já pelo seu CPF. Eu não sei, alguém usa o TJ hoje para consulta se logando com o CPF e senha?
Esse cadastro, na verdade, é o cadastro do peticionamento, porque, de novo, a certificação é baseada no CPF. A questão é, o tribunal faz o acesso ao CNA, o Cadastro Nacional de Advogados, e aí a vinculação também, a posteriori, do seu certificado. Ok? E acessar o peticionamento. Alguns detalhes aqui com relação a um pouco mais técnico. Os arquivos são PDFs, como em todos os tribunais foram adotados. O tamanho do arquivo, eu fiz aqui uma simulação, eu trouxe em vídeo para vocês verem o peticionamento de uma maneira bem prática, uma simulação de subir arquivos maiores do que essa nomenclatura, do que é dito nos manuais, e vocês vão ver que o próprio sistema resolve para vocês. Isso também é uma tranquilidade para quem não tem muita facilidade com os sistemas. Mas, de qualquer forma, o tamanho é 300K em média por página. E um tamanho total por peticionamento de 10 MB. Nós vamos ver na tela lá e isso vai ficar muito tranquilo. É necessário que, durante a postagem, quando a gente envia esse arquivo para o tribunal, a gente classifique. E a assinatura no Tribunal de Justiça, ela é feita de uma maneira conjunta nos servidores do tribunal. Então, o que o professor Fernando nos ensinou de assinar um PDF para este tribunal não é necessário. Para o TJ, o próprio sistema faz a assinatura, e nós vamos ver também. Eu vou passar aqui um passo a passo, deixa eu parar um pouco aqui. Um passo a passo para fazer a habilitação. Na verdade, eu não consigo fazer a habilitação mais porque eu já estou habilitado. Mas eu fiz aqui uma demonstração, é no Habilite-se em Serviços Eletrônicos, tá? Dentro da tela do Tribunal de Justiça, então no tjsp.jus.br, na área de advogado, habilite-se serviços eletrônicos. Então, para quem é o primeiro acesso, passa por aqui. Ele vai abrir essa tela, e dentro dessa tela você vai ver que tem o já estou habilitado aqui em cima, e o não estou habilitado aqui embaixo. Clicando no não estou habilitado, ele te permite colocar o CPF aqui e iniciar o cadastro. Então, o primeiro acesso dos doutores, façam dessa forma, não estou habilitado, para quem não tem cadastro, né, no TJ, e iniciar o cadastro. Óbvio, eu não consigo fazer isso mais, porque eu já estou habilitado, então eu fiz aqui um complemento para demonstrar a tela do cadastro como seria. Ok? Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Eu me loguei aqui só com o CPF e senha, para vocês verem, a tela é a mesma, e fui aqui em cadastro, no topo do lado direito aqui, e dados cadastrais. Bom, essa é a tela que vocês seriam remetidos na primeira conexão, no primeiro uso do sistema. Nessa tela está um pouco difícil de ler ali, porque as letras realmente são pequenas, mas, basicamente, você tem dados pessoais do advogado que são advindos do Cadastro Nacional de Advogados. Então, na verdade, esses dados são os dados que vocês ofereceram à OAB. O que existe de importante aqui? Vocês têm que prestar atenção, como o professor Fernando ressaltou, o e-mail que está aparecendo nesse cadastro, porque ele é bloqueado, vocês não conseguem alterar aqui nesse momento. E ele é feito baseado no Cadastro Nacional. Mas ele tem um e-mail alternativo, caso você tenha algum problema de recebimento, e você pode cadastrar nesse momento, e você pode cadastrar o telefone celular também. Ok? Então, basicamente, feito isso, você clica no botão salvar e o seu primeiro acesso está resolvido. Ok? Simples como isso, nada mais. E eu vou passar já direto para o peticionamento, que eu acho que é que todo mundo está curioso por saber, né? Na tela de peticionamento, de novo nós vamos entrar lá no TJSP, na aba de advogados, e nós vamos clicar lá em peticionamento eletrônico. Tá? Dentro desse link tem o peticione eletronicamente. E aqui acontece o seguinte, vocês observem no lado superior direito que existe um botão, um link, identificar-se. Ok? Lógico, no dia a dia, se você esquecer de clicar nesse link e começar a clicar ali no petição inicial de primeiro grau, o sistema vai verificar que você não está conectado e vai exigir a conexão via certificado digital.
Tá? Mas por uma questão de... Eu já fui da tecnologia há muitos anos e a gente, quando desenhava o fluxo do sistema, a gente construía o treinamento baseado no que a gente chama de caminho feliz. Caminho feliz é o caminho mais correto para que o sistema não dê erros. Então, na verdade, nós estamos prevendo a forma mais correta para que vocês trabalhem sem grandes problemas. Então, anotem como caminho feliz o identificar-se sempre que vocês forem trabalhar dentro do TJ. Então, clicando lá no identificar-se, ele vai cair na tela no já estou habilitado e já vai cair na tela do certificado digital. Aqui uma atenção. Vocês perceberam que a minha máquina aqui ela já tem a leitora com o meu cartão colocado. Tá? Posicional, né? Eu não sei se todos já têm prática com isso, mas a sua carteira ela tem um chip douradinho aqui. A leitora, ela colocada na mesa, você vai colocar o chip para cima, que é onde ele faz a conexão com o equipamento e assim ele vai fazer a leitura das informações. Importante, toda vez que vocês forem utilizar, antes de entrar no site, antes de começar a trabalhar, conectem o token ou a carteira, para evitar justamente o caminho infeliz do peticionamento. Então, trabalhando dentro dessa estratégia, você diminui os seus erros. Liga o computador, vou trabalhar eletronicamente, conecto o meu cartão. Eu geralmente no meu escritório deixo uma leitora já lá pronta na mesa e a carteira chegou, eu plugo ela aqui e desde o momento que eu ligo o meu computador e fico o dia inteiro lá. Eu estou no escritório, eu estou trabalhando com a carteira. Ok? Então, feito essa colocação, você clicou no identificar-se, ele aparece aqui a tela para você colocar a senha. Ele diz introduzir PIN. O PIN é a senha que o professor Fernando mostrou para as assinaturas digitais, que é a senha que você cadastra quando você compra o certificado. Digitou a nossa senha ali. Deu um OK. Ele aparece aqui embaixo o seu nome e você clica no botão entrar. Pronto. Atualizou a tela. Agora nós estamos de novo naquela tela onde nós temos petição inicial de primeiro grau, petição intermediária de primeiro grau e consulta de petições de primeiro grau. Eu fiz aqui a petição inicial, que eu acho que é a mais completa, as intermediárias são muito parecidas, a gente vai ver mais à frente. Aqui nós estamos, depois que eu cliquei em petição inicial de primeiro grau, nós estamos na tela que, inclusive, corrobora com o que eu estava dizendo para vocês, de protocolo de uma petição inicial. Então, o conceito tem que ser esse. Nós vamos fazer hoje, a partir de agora, com o peticionamento eletrônico, a distribuição. Que o distribuidor entrava lá no sisteminha e digitava e chancelava. Nós estamos fazendo aqui. Esse é o conceito. Tá? Bom, aqui o que ele nos apresenta? 3 telas, 3 passos para você conseguir fazer o peticionamento, a sua distribuição de inicial aqui. Cadastrar dados básicos, cadastrar partes e ou advogados e anexar documentos. Eu vou pôr para executar aqui o cadastramento, vocês vão ver que a primeira opção aqui você tem que direcionar qual é o fórum que você está fazendo esse peticionamento. E aqui ele oferece os fóruns que estão já trabalhando com petição eletrônica. Tá? Aqui temos Barueri, Taboão da Serra, Itacoaquecetuba, e assim vai, todos aqueles que já estão em andamento. E todos os que forem entrando vão aparecer nessa lista. Vocês têm um check, né, uma bolinha, um bullet aqui. Vou falar um pouco em inglês, não se assustem. Mas você tem uma opção, você clica nessa bolinha, ele marca o fórum que você pretende peticionar e clica no botão selecionar. Depois, competência. E aí eu já vou fazer um alerta. Esses campos todos, eles têm uma sequência de seleção, porque você percebe que eles ficam cinzas quando você abre a tela. O único que está aberto é o fórum. Isto porque existe uma hierarquia entre os campos. Então, primeira coisa, o fórum
ele vai estar disponível os fóruns que estão trabalhando com petição eletrônica. Porém, certos fóruns vão ter algumas competências que estão trabalhando eletrônica e outras não. Por exemplo, o Barueri aqui não tem nada na área criminal aqui. Só tem civil, família, registros públicos, falências e especial relativos ao idoso. Então, existe uma hierarquia. Não se assustem, porque de repente você vai olhar e falar, olha, mas não tem o que eu preciso. Isso é uma dica de que provavelmente ele não esteja peticionando eletrônico aquilo que vocês estão pensando que já está. Ok? Então, há uma hierarquia e eu vou simular mais à frente aqui como isso muda quando a gente for falar de classe de processo. Bom, selecionei a competência como civil e abriu a classe de processo. A classe de processo é uma lista bem razoável, eu movimento aqui para vocês verem, de processos, de procedimentos que você pode tratar dentro desse fórum, nessa competência. Aí, o que acontece? Você vai ter que selecionar qual é para esta petição, qual é o procedimento. Uma dica que eu dou é, nessa primeira linha, quando é aberta essa telinha menor, existe uma primeira linha onde você tem aqui, deixa eu apontar aqui nessa área, um campo para digitação. Em todas as telas que você tem de múltipla seleção, você tem essa opção. Para facilitar, então, por exemplo, aqui eu estou digitando despejo, porque eu quero manejar uma ação de despejo. Para eu não ficar correndo aqui, olhando um a um e tudo mais, eu digito aqui e clico, dou um Enter ou clico em procurar, ele vai fazer um filtro e vai travar nos processos relacionados ao que eu digitei. Então, despejo, ele aparece aqui, algumas opções de despejo. E aí basta eu clicar no quadradinho que tem em frente e dar um selecionar. Vamos lá ver o assunto principal. Como eu disse, hierarquia. Eu selecionei despejo e ele abre lá algumas opções, despejo para uso próprio, despejo para ascendentes e descendentes, despejo por denúncia vazia. Se eu modificar a classe, eu vou voltar lá, se eu modificar essa classe, vocês vão ver que isso muda. Eu vou colocar aqui um outro tipo de ação para a gente testar. Peguei uma consignação em pagamento aqui e fui lá para o assunto principal. Ele já mudou a lista. Por quê? Porque há essa obrigatoriedade entre os campos de hierarquia. Então, aí apareceu adimplemento e extinção, pagamento em consignação, por exemplo. Selecionado. O campo Outros Assuntos é um campo para você acumular alguma outra indicação para o magistrado que você entenda como interesse e pertinência na ação. Então, ele não é um campo obrigatório, mas ele vai abrir a mesma lista, porque você vê, no caso da consignação em pagamento, ele abre adimplemento e extensão, pagamento em consignação. Você pode querer selecionar as duas opções. E veja, uma coisa interessante, não sintam-se cerceados no peticionamento porque só tem essa opção. Lembre-se, isso é um protocolo. A sua petição vai estar manejada, vai estar lá descrito qual é a ação, cumulada com o quê, pedido de liminar, enfim. Continuamos peticionando da mesma forma. Porque eu já vi comentários de alguns colegas dizendo, poxa, mas o sistema quer saber o que o advogado tem que colocar na petição? Isso é um protocolo. Ok, doutores? Então, continuem com o mesmo afinco de discriminar na sua petição, apesar de concordar com o que o doutor Fernando disse, que hoje nós temos que ser menos prolixos nas nossas petições. Eu acredito que ainda cabe aos operadores os detalhamentos para facilitar a vida de leitura do magistrado e de decisão deles. Não, de forma alguma. Ser conciso é uma característica muito louvável. Enfim. Por fim, a gente tem aqui o valor da ação, que é obrigatório, e tem uma opção de segredo de justiça, caso vocês entendam que essa petição seja necessário tratar como segredo de justiça. Ela fica aqui embaixo, neste cantinho aqui. Digitados esses dados básicos, você avança, e aí nós vamos trabalhar em cima de qualificação das partes e ou advogados. Aqui uma primeira situação,
que tem que se esclarecer é que você, como peticionante, não precisa se cadastrar novamente. O próprio sistema reconhece pelo seu certificado digital, você se conectou, você colocou sua senha para fazer o peticionamento, então ele entende que o peticionante é quem está aqui com a senha. E ele, inclusive, informa isso se você colocar o seu CPF como advogado aqui, ele diz que o sistema reconheceu isso e que não é necessário e não te permite mesmo lançar essa informação. Claro, se você trabalha com um colega e todos estão na procuração, você deve preencher os dados dos demais nesse ato. Dando sequência, a gente vai ver o cadastramento dos dados mínimos de requerente e requerido. E aqui no requerente, você tem as situações de praxe, inclusive declaração de que você não tem CPF e RG desse requerente, no caso, sei lá, de um menor, que você vai ter que ter uma representação, e outras situações. E um detalhe importante é que a gente observe também uma qualificação, uma qualidade de qualquer sistema aqui. Vocês vão observar que todos os campos que são obrigatórios, em qualquer dos sistemas que nós vamos transitar hoje, os campos estão com um asterisco na frente. Ok? Então, muitas das vezes você vai ficar livre de algumas digitações que vocês julgarem não pertinentes, porque não são obrigados a isso aqui pelo sistema. Selecionei a profissão. Mais abaixo aqui nós temos o endereço. O endereço, ele existe uma relação direta com o banco de dados do correio, que facilita. Então você digita o CEP, ele já carrega o endereço completo, você só coloca número e complemento. E confirmei. Feita a confirmação, nós voltamos aí, nós estamos ainda no passo 2, que é o cadastro de partes e advogados. Essa tela, ela é uma tela resumo de quem está cadastrado como parte, como advogado, e a cada pessoa, a cada parte ou advogado que você coloca, ele oferece aqui no canto dessa lista duas opções. Aqui são dois botões pequenos. Um é para você editar, caso você tenha alguma informação que é equivocada ou alguma coisa que você queira modificar. E um botãozinho para você excluir também. Então, digitei errado, nesse momento, tem como voltar atrás, tem como excluir. E o botão embaixo, que é um botão maior, que é o botão adicionar. O botão adicionar, obviamente, tantas vezes quantas forem necessárias, você vai utilizar para colocar. Nós temos 3, 4 partes, todas elas, uma a uma, botão adicionar, voltamos para aquela mesma tela de cadastro que eu estava agora, e preencho as informações pertinentes aí. Eu estou fazendo nesse momento do requerido, da mesma forma. Preenchido. Bom, aqui eu fiz nesse exemplo de uma maneira bem simplista e com poucas partes, justamente pela questão de elucidar bem. O advogado já sou eu mesmo, ele não vai aparecer nessa lista, mas eu tenho um requerente e o requerido, cumprir o necessário para a petição poder caminhar. E aí nós vamos avançar para o anexar documentos, que eu acho que é o ponto mais crítico desse protocolo, e que às vezes gera um pouco de desconforto e merece cuidado. Essa é a tela de anexar documentos, e ela reforça aquela informação que eu passei para vocês na nossa apresentação. Ela diz que o tamanho máximo por página é 300K, e eu digo, é uma média, então você vai olhar um documento feito em PDF, você, pelo seu explorador, né, aquele lugar na sua máquina, né, dentro do seu computador, no computador ou no explorar, você vai ver o PDF que foi gerado, o tamanho dele, e fazer uma conta aritmética simples, dizendo, olha, quantos K ou quantos MB esse arquivo tem, e dividir pela quantidade de páginas. Ele vai dar uma média que não pode ultrapassar 300K. Mas o sistema, esse sistema do TJ, nesse aspecto, eu acho ele bem
completo, e ele facilita um pouco a nossa vida nesse aspecto, eu vou mostrar por quê. Aqui você seleciona o tipo, né, então eu vou colocar aqui como peça inicial, nesse caso. Aqui se teriam mais do que uma assinatura. Peça inicial, clico no botão adicionar. Ele vai acessar uma janela como qualquer janela de acesso a arquivos do seu computador. Então, como você faz no Word para achar um arquivo. Nada diferente disso. Você navega, encontra a sua petição, clica nela duas vezes, ou clica nela e dá um abrir, e aí a mágica acontece. Ela começa, o arquivo aparece aqui, está bem pequeno, eu vou ler para vocês, ele aparece o tamanho total do arquivo, nesse caso aqui 142K, e o número de páginas desse arquivo, 2 páginas. Então aqui, nessa tela, é importante observar o seguinte, dentro da limitação que o sistema te oferece, ele já te apresenta, esse arquivo já está no Tribunal de Justiça numa área temporária. Ainda não está lá definitivo porque falta o passo final, que é a assinatura, mas ele já está temporariamente nos servidores do Tribunal de Justiça. E ele já diz para você, olha, está dentro da regra, tem 142K em 2 páginas, se a máxima é 300 por página, seria um máximo de 600K esse arquivo. Por isso que eu digo, para aqueles que gostam um pouco mais de tecnologia, vale ler antes o tamanho do arquivo. Para aqueles que não são tão afeitos, podem testar. E detalhe, o Coriolano comentou sobre alguma indagação sobre posso testar isso até a exaustão? Pode testar. Isso aqui foi feito até a exaustão. Vocês vão ver que eu não vou até o final, eu não envio a petição. Eu vou até o limite para não gerar um processo. Ok? Então facilita bastante a vida. Você poder acessar, baseado num passo a passo, você vai fazendo isso várias vezes, você vai pegando os detalhes para evitar riscos na hora que você precisar peticionar para valer. Bom, eu vou colocar mais um arquivo aqui que eu chamei de procuração, ele já subiu. E aqui eu vou colocar um arquivo grande em PDF, que tem mais de 5 MB, para justamente demonstrar para vocês como o sistema está preparado para tratar essas situações. Aqui, o sistema me apresentou uma mensagem de decisão. Desculpem. A mensagem diz o seguinte: o documento está com um tamanho maior do que o permitido. E aí ele traz já dizendo que o documento não pode exceder um limite de 950K. Detalhe, aonde está escrito que poderia ser no máximo 950K? Pois não, por isso que a gente testa. Isso não existe no manual nem nas observações. É questão de curiosidade. Então, o que acontece? Existe um outro limite que eles não contaram. Por quê? Porque eles tratam o limite, óbvio, mas é aquela coisa, poderiam elucidar mais. Enfim, ele diz o seguinte, olha, esse arquivo tem mais do que 950K e para você continuar, eu vou ter que pegar esse arquivo e cortá-lo em vários pequenos arquivos de até 950K. Você me autoriza? E ele disse, se você não me autorizar, você vai ter que fazer isso aí no seu computador e me subir arquivos separados. Pois é. Aí, como a gente tem pressa e nós estamos aqui para peticionar e não para ficar tratando de tecnologia, graças a Deus que o sistema permite isso e tem essa previsão. Então, você clica no sim, é que meu Windows é em inglês, então é yes, e aí ele vai fazer o seguinte, ele vai carregar, eu selecionei um arquivo e vocês vão ver a mudança aqui. Ele carregou exatamente 3, 6, 8 arquivos. Ele criou com parte 1, parte 2, o mesmo nome do arquivo, N parts. Ok? Para quê? Para ele cumprir, né, e conseguir fazer o armazenamento lá no tribunal da maneira que é necessária. E aí, até em outros tribunais, a gente, pelo estudo que nós fizemos, vale a gente lembrar que o tamanho máximo que é tratado e que vale a pena para você é de até 2 MB, porque senão a subida desse arquivo também, com a nossa internet no Brasil e tudo mais,
ele é muito lento, pode dar muito erro. De novo, falando do caminho feliz. Procurem fazer vários arquivos. Aqui nesse caso, no Tribunal de Justiça, ele permite você colocar N arquivos. A questão é o limite de 10 MB da soma desses arquivos, que é o que eu vou mostrar agora na sequência. Mas prefiram fazer alguns arquivos PDFs. Então façam um arquivo com a petição inicial, façam outro com procuração e documentos como Constituição, no caso de pessoa jurídica, e depois um outro documento com documentos probatórios escaneados. Fracionem, porque vocês vão ter menos problemas. Tá? É uma dica. O sistema permite você jogar aqui um arquivo inteiro de 10 MB, mas vocês podem ter problema na transferência da informação, é uma questão de tecnologia. Ok? Aí, para a gente elucidar mais um pouquinho aqui com relação ao limite dos 10 MB, eu optei aqui por um outro arquivo também com mais de 5 MB, então eu já subi um arquivo de 5.4 MB, mais ou menos, e vou subir um outro de 5 e tantos megas, que vai dar mais do que 10 megabytes, que é o que o sistema me permite. Ele me dá a mesma mensagem, eu falo sim, fraciona ele para mim, não tem problema. Quando ele for fracionar, ele me avisa, olha, agora você excedeu tudo que você podia, não tem mais como. Então ele fala que o tamanho permitido de envios de documentos para essa petição excedeu os 10 MB. Tá? Bom, aí os doutores vão me perguntar, pô, mas e se eu tiver um processo que eu preciso mandar mais do que 10 MB, eu não mando? Poxa, é uma pergunta difícil de responder. Depende do que tem nessa folha. Não, depende muito do que tem na folha. Pois é, imprevisível, porque você pode ter o Word com uma fonte X que carrega menos, o Word com uma fonte Y que carrega mais, você pode ter cor do papel. Exato, se você digitalizar, né? Não tenho como lhe precisar, de forma nenhuma, não tenho média. Eu posso até depois perguntar para o professor Fernando se ele conseguiria, mas eu não tenho essa condição. Mas, enfim, o que vai ocorrer, nesses casos, quando você excede os 10 megas, o que é dito, né, que nós podemos fazer, aliás, essa parte do tribunal foi muito estudada pelo Dr. Oscar, meu amigo, que fizemos o trabalho junto aqui da cartilha, e ele me ensinou isso. Vamos peticionar mais de uma vez na petição inicial. Então você faz a petição inicial no limite de 10 MB, ok? Nesse momento, quando você finaliza a petição inicial, como você está distribuindo, você já recebe um número de processo automaticamente ao final da petição. Inclusive, você recebe em tela e recebe um protocolo por e-mail, tanto da inicial como das intermediárias, tá? No seu e-mail lá do seu certificado. Então, ato contínuo, você recebeu o protocolo, distribuiu sua inicial, você pega esse número e vai fazer as petições intermediárias com uma juntada, uma petição simples de juntada, dizendo, né, de uma forma geral, que esses documentos compõem a petição inicial. São documentos probatórios juntados à petição inicial. Tá? Então, para cada grupo de 10 MB, você teria uma petiçãozinha de juntada e uma petição intermediária. Olha, eu acredito assim, para uma inicial, na primeira instância, 10 MB é bastante. Tá? Essa é a resposta que eu posso lhe dar, doutor. Eu não sei te precisar a quantidade, mas é bastante. Não é tão pouco assim. Okay? Salvo casos que você tenha muita foto para instruir e tudo mais, aí... são arquivos com muita foto, muita imagem. Na verdade, não é nem petição, isso aqui é um arquivo de imagens. Então, continuando aqui, o que vai ocorrer? Nesse caso, como ele excedeu o limite, eu vou ter que cancelar aqui eu vou dar um OK, ele não subiu aquele arquivo, e aqui eu vou excluir esses documentos só por uma questão prática para a gente ver a parte da assinatura. Tá? Inclusive, isso é uma possibilidade, vocês vão ver aí que eu estou clicando no documento e clicando no botão remover. Se eu subir um arquivo equivocadamente, aqui eu tenho como excluir esses arquivos. Tá? Você não precisa obrigatoriamente ficar com o arquivo. Antes de enviar, é óbvio. Bom, ato contínuo,
esse era o nosso último passo para o Tribunal de Justiça para distribuição. Você vai declarar que os documentos adicionados estão legíveis, e aí vai uma outra dica, façam os PDFs e pelo menos corram por eles, né, abram o PDF antes de subir nesse sistema, porque a responsabilidade de estar legível, assim como nós fazíamos colocando xerox nos nossos peticionamentos em papel, continua sendo do advogado. Então, chequem, né? E é sempre bom abrir o arquivo, porque aí a gente tem, além de a questão de não estar elegível, algum erro na hora de criar esse PDF, e aí o arquivo fica danificado, ele não abre. Então, sempre bom. Terminei a petição, gerei o PDF, abro o PDF, navego nele, vejo se está tudo ok, e aí sim eu venho trabalhar aqui nessa tela de protocolo. Então, eu cliquei lá como declarando que ok, e aí tem o botão assinar e enviar. Ele vai preparar os documentos para assinatura, e aí ele diz, assinando documentos. Esse é o último ato para distribuição. Então, para aqueles que querem testar a exaustão, parou por aqui. Ok? Se você colocar a senha aqui e der um ok, estamos peticionando, está distribuída a ação. Eu já fiz isso no STJ, confesso a vocês, no meu momento de teste, eu vou mostrar porquê e vou ressaltar que no STJ é muito pior. Aqui é bom, aqui ele te pede a senha nesse momento. No STJ, o botão confirmar vai. Né? E a gente já está como a comissão trabalha nisso, nós estamos vendo uma possibilidade de interagir com eles para pedir um maior cuidado nesses tipos de decisões, porque vai sobrecarregar os servidores deles, porque muitos colegas vão acabar equivocadamente clicando confirmar, é natural. Primeiro uso é assim. Bom, se eu der o ok aqui, eu envio. E aí, eu trago aqui, já vou voltar para a tela da apresentação, porque aí eu trago para vocês qual é o resultado disso. Ele gera um protocolo na tela, tá? Que aí ele vai ter aqui o número do processo nessa tela. É a tela posterior àquela que nós estávamos. Naquela própria, no site mesmo vai aparecer essa tela, com o número do processo, com o número de protocolo de envio daquele ato, né? O tipo da petição, o assunto, a data e o horário que foi feito aquele ato, ok? E você pode, inclusive, ele aparece um botãozinho ali para você gravar a petição. Daqui a pouco eu vou entrar numa petição enviada e vocês vão ver a importância de clicar nesse botãozinho gravar a petição, porque ela vai conter a assinatura do advogado e a assinatura do Tribunal de Justiça. Então, no momento de algum problema lá, de sermos interpelados dizendo, não, doutor, você não mandou uma petição, esse é um documento válido e que pode ser objeto de perícia para demonstrar a autenticidade do envio e a assinatura, inclusive, do TJ. Então, no final do procedimento, vale a pena gravar a petição. É uma petição PDF exatamente com tudo que você mandou, mas com o a mais, que são as assinaturas. Então, manejem dessa forma, guardem esse PDF ao final desse processo, ou de qualquer petição, intermediária ou inicial. Ok? Em paralelo a isso, o sistema encaminha para o seu e-mail um protocolo, que diz lá também o número de protocolo, o número do processo, as partes. Esse aqui é um e-mail meu mesmo, de um processo que eu manejo lá no Juizado Especial Civil, e você recebe imediatamente isso, ok? E essa é a confirmação de que tudo deu certo, né? Essa tela final é a confirmação de que tudo funcionou bem. Eu vou entrar aqui na petição, deixa eu ver esse aqui se eu vou passar a petição. Eu vou passar uma parte da petição intermediária até o ponto que é diferente, só para vocês compreenderem. Por exemplo, vamos supor que eu tenha feito essa petição inicial e que eu necessite de colocar outros arquivos porque excedeu aos 10 MB. Então você entraria dentro daquela mesma tela, onde existem as opções petição inicial, petição intermediária e consulta. Você tem lá petição intermediária de primeiro grau. Você vai se deparar com a tela muito idêntica, em certo aspecto, à de petição inicial. Ele te pede de novo
Aqui ele só muda o nome, é destino, que é o fora, do mesmo jeito. Você vai selecionar. E aqui vem a diferença. Você tem que pôr um número de processo, óbvio. É uma petição intermediária. Então, colocado o número do processo aqui, ele vai automaticamente trazer as informações daquele processo. Ele fica aqui em cinza, né? É até difícil de enxergar mesmo, porque ele fica bloqueado. Ele traz, baseado no número do seu processo, todas as informações, né? A classe do processo, o assunto principal e tudo mais, inclusive o foro que você está peticionando. E te abre a opção de categoria, que é justamente para você dizer que tipo de petição é essa. Se é uma petição intermediária comum, se é uma juntada de documentos, se é uma interpelação qualquer. Você vai preencher essa informação complementar. Aqui está como petição diversas, a categoria, tipo de petição. Eu coloquei uma petição intermediária, que é genérica, então é uma petição qualquer. E o segundo ponto de diferença é na tela de partes. Nessa tela, ele vai trazer as partes já cadastradas no sistema e você vai ter que selecionar quem é que está peticionando. Tá? Então, você vai optar lá pelo seu cliente. Ou, se você estiver fazendo uma petição que você está colocando novas pessoas, né? Então é o aditamento, você está colocando outros réus nessa sua petição. É um aditamento de uma inicial. Você tem o botão adicionar para você criar essas novas partes também nesse momento. Selecionado aqui quem é o solicitante, você vai para a tela de anexar arquivos. E aí o procedimento é exatamente o mesmo que nós vemos na petição inicial. Ok? Então aí a colocação de arquivos é a mesma tela, a mesma complexidade que vocês viram, que não é tão complexo assim. O sistema trata para vocês. Ok? Por fim, ainda no TJ, eu separei aqui a tela de consultas para a gente navegar um pouquinho, que eu também acho interessante, que é uma novidade, eu acho que facilita a vida de nós advogados. Na tela de consulta de petições de primeiro grau, você vai ter aí a lista de todos os processos que você manejou eletronicamente, independente de qual fórum que você está tramitando. Se você fizer a pesquisa simplesmente por petições enviadas pelo seu certificado, ele lista a totalidade dessas petições, tanto as iniciais quanto intermediárias. E aqui você pode, lógico, fazer um filtro aí por tipos de petição, você pode fazer por número de processo, enfim, você tem aí uma forma de consultar tudo que você já fez eletronicamente nesse tribunal. A parte interessante é que você tem aqui dentro, na lateralzinha, nessa listagem que ele oferece, um botãozinho para você verificar os detalhes, e aí você vem aqui com a repetição dos dados desse peticionamento, e vem um link aqui embaixo, que você consegue, de novo, fazer download. Então, se por acaso eu perdi aquele arquivo que eu tinha baixado no momento da petição, da distribuição, eu posso aqui, nesse momento, recuperar esse arquivo, com as assinaturas, como a gente comentou inicialmente. Então, eu cliquei aqui, eu vou demonstrar o arquivo aqui para vocês. Ele gera um arquivinho PDF. Você pode abrir esse arquivo. Deixa eu ver se ele vai ficar visível aqui, senão eu abro ele, eu tenho ele fisicamente. Aqui está a minha petição, distribuída na época. E o detalhe é que ela vem com essa informação aqui no topo, que é o painel de assinaturas, que é justamente aquilo que o professor Fernando mostrou. Você conseguir checar as assinaturas de um documento previamente assinado. Então aqui, quando você clica nesse painel de assinaturas, ele abre aqui na sua lateral esquerda, no caso do Acrobat, né, que é o leitor da Adobe,
as assinaturas que foram feitas. Interessante é que aqui você vai ver a assinatura do advogado, em cima sou eu, e embaixo a assinatura do tribunal. Então, é nesse aspecto que eu digo que é importante nós armazenarmos as petições que nós enviaremos daqui para frente, porque no momento futuro, se houver uma discussão sobre peticionou, não peticionou, foi aceita essa petição ou não pelo servidor, uma perícia consegue demonstrar, por meio dessas assinaturas, que realmente foi feito o peticionamento, quando foi feito, em que momento, hora, minuto, segundo, e quem é que validou isso. Então, a assinatura do tribunal traz essa validade. Então, é importante sabermos disso também como operadores, para, se houver alguma dúvida, nós termos como tratar. Ok? Bem, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, basicamente, são essas as informações necessárias para você começar a trabalhar no peticionamento. Né? Existem, lógico, com certeza a cabeça de todo mundo fica girando como isso funcionava em papel, qual é a diferença para o meio do físico para o eletrônico, mas, como o Coriolano e o Fernando comentaram, é uma coisa nova para todos nós, e com certeza nós vamos nos deparar, a gente conversa muito sobre isso por estarmos dentro, né, estudando, justamente para até transmitir para vocês as informações. Vão acontecer situações inusitadas e certamente vocês vão ter que fazer uso do bom senso, vocês vão ter que tomar cuidado com os prazos e quando puderem evitar o em cima da hora, evitem cada vez mais, porque além de indisponibilidade dos tribunais, pode haver problemas na sua conexão, pode haver problemas no arquivo, no Java, que atualiza sempre automaticamente, pode danificar alguma coisa. Então, vale essa máxima de nos precavermos. E dentro da necessidade, no próprio site do TJ, existe um suporte telefônico que funciona, eu uso, funciona bem, o pessoal bem cuidadoso e atencioso, pelo menos não tive até hoje nenhum problema com eles. Existe um outro departamento que aí o suporte técnico ele passa caso ele não consiga resolver, que é o suporte de processamento mesmo, né, que é o peticionamento, e que trata questões mais técnico-jurídicas e não só sistêmicas também. Então, dúvida, como eu preciso manejar o peticionamento eletrônico para a citação, como que eu trato uma carta precatória. Existem situações que nós vamos nos deparar que a gente não tem ainda algumas respostas, outras sim, e que esses departamentos estão lá também com as suas dificuldades, porque também tudo é novo para eles, mas eu vejo, né, graças a Deus, ainda uma boa vontade desse pessoal de tecnologia em querer suportar o nosso trabalho. Tá? Com relação ao Tribunal de Justiça, a única coisa a mais que eu acrescentaria é, dentro daquela opção do peticionamento eletrônico, já caiu, a gente tem um histórico de indisponibilidade que é publicado. Então, mais à frente a gente vai ver o detalhamento de quando é válido, quando não é, como isso se dá, mas a listagem que o tribunal disponibiliza fica dentro dessa tela aqui, e você tem acesso aqui à indisponibilidade que houve. E reforço o que o Dr. Coriolano falou, geralmente essas indisponibilidades ocorrem, mas a publicação não é imediata. Está ocorrendo e publicou-se. Não, ocorreu. Então, os artifícios que foram ditos aqui são pertinentes e importantes para todos tratarem essas situações. Vou passar agora para uma apresentação rápida do Juizado Especial Federal. Eu não sei se os doutores peticionam alguma coisa nesse juizado já. Ele também tem, e já é bem antigo, o peticionamento eletrônico. Tá? Só que o peticionamento eletrônico, neste caso, o Juizado Especial Federal, é um peticionamento focado em petições intermediárias. Então, você tem que fazer um cadastro intermediário, né, um pré-cadastro, no próprio site.
Feito esse cadastro, você tem que ir até a uma subseção, né, uma unidade do tribunal, do juizado especial, e fazer a sua validação. Levando sua carteira da OAB e tudo mais, você ganha o acesso. Dentro desse acesso é que você vai fazer o peticionamento das petições intermediárias. E aí vai uma máxima também. Os peticionamentos de petições iniciais, eles têm que tomar um certo cuidado para você não colocar documentos originais, porque eles vão digitalizar esse processo e inutilizá-lo. Então, documentos originais, nesse momento da petição inicial, podem serem perdidos nesse caso. Ok? Rapidamente, é muito tranquilo o envio de petições nesse tribunal. Você vem em sistema de petições, em enviar petições. O acesso é, de novo, por CPF e senha, que você já tratou no pré-cadastro. Abre-se essa tela e você tem lá envio de petições. A tela é muito mais simples do Tribunal de Justiça, é uma tela. Então, somente esta tela. Então, você vai colocar o número do processo, o tipo da petição, se é uma comum, se é uma apresentação de documentos contábeis, para cálculos e assim por diante. Ele oferece aqui as opções. Uma observação qualquer de alguma questão importante para o processo, como a gente faz no nosso topo da petição, vale a pena reforçar aqui. Então, informações pertinentes. E o arquivo aqui são arquivos, é um único arquivo com toda a petição. Por ser um juizado especial, óbvio, são situações menores, então com pouco texto e pouco documental. E você pode fazer quantas petições intermediárias quiser, com quantos arquivos forem necessários. Ele tem aqui uma limitação de tamanho, nesse caso aqui, até 100K por página. Uma média de 100K por página, e não tem limite de tamanho de arquivo. Interessante. Você pode pôr o tamanho que você quiser. Aí fica aquela dica de nós termos o bom senso de não extrapolar os 2 MB para um envio que é valioso. E é isso, é muito simples. Eu vou passar à frente aqui porque nós temos um peticionamento mais importante que eu acho que trata mais no dia a dia. Aqui, ainda sobre o Tribunal Regional Federal, foi dado aí pelo tribunal foi suspenso o sistema de peticionamento eletrônico porque eles estão entrando na onda do CNJ, de Sistema Único. Então, todos os tribunais federais estão aderindo a um Sistema Único do CNJ que vai tratar de uma maneira unificada o que a gente entende que seria o melhor. Quem dera todos os tribunais tivessem um único sistema, que isso é possível. Poderiam ser servidores distintos, mas um único sistema. E aí o Tribunal Regional Federal, ele descontinuou o sistema dele, que existia, e está ainda em fase de implantação. Eu vou passar para o TRT, que eu acho que é pertinente para todos nós, e também um pouquinho polêmico na questão de intimações. Falta STF e STJ. E aí? Vamos lá. TRT. Ele exige um cadastro prévio, com a assinatura, inclusive, de um termo, digitalmente, dizendo que você atende lá aos requisitos, e trabalha com a certificação digital, como todos, e os arquivos com tamanho máximo de 1,5 MB. Aqui uma observação com relação ao navegador. Eu fiz testes com outros navegadores, como o Internet Explorer, e nesse caso específico, pela ferramenta, o Firefox 6.0 ou superior é o indicado, inclusive, pelo tribunal, e é o que funciona mesmo. Tá? Os outros, ele sofre um pouco. Eu vou entrar aqui de uma maneira mais rápida. Dentro da página principal, você tem lá o PJE, que é diferente do pré-doc, do pré-CAD e do SysDoc, ok? Aqueles que trabalham hoje na vara trabalhista conhecem bem o pré-CAD e o SysDoc.
Isso é um novo peticionamento, tá? Ele vai fazer o trabalho, a tramitação virtual mesmo, tá? Então esse é o PJE. E existem já em algumas comarcas. Você vai clicar no PJE, acesso ao PJE-JT, TRT2, ele abre lá as opções, você vai clicar no cadastro do advogado no módulo de primeiro grau. Clicando lá, ele vai checar se você está com o seu certificado digital. Clicando no botão entrar, ele exige a sua certificação. Eu, lógico, já estou cadastrado, então ele não vai me permitir fazer novo cadastro. Então eu trouxe aqui para vocês a tela para vocês visualizarem a ideia em termos gerais como que é. É uma tela de cadastro básico, como nós vimos lá no Tribunal de Justiça, com alguns pormenores, então mais informações, mas de qualquer maneira informações sensíveis aos doutores. A diferença, e aí o que eu chamo a atenção para vocês, é que quando vocês estiverem realizando esse cadastramento, ao final, ele exibe um termo de compromisso. Ok? E aí, quando ele exibir esse termo de compromisso, ele vai ter um botãozinho lá no final para você assinar digitalmente esse termo. Você pode imprimi-lo e você obrigatoriamente tem que assinar. Esse termo vai tratar das questões gerais de peticionamento, dizendo que você está de acordo, como se fosse um termo de uso de sistema. Ok? Se você não fizer assinatura, toda vez que você entrar no sistema, ele vai ficar te pedindo essa assinatura e não vai te dar validade nos procedimentos. Então, assinem ao final eletronicamente. Assinar eletronicamente é clicar no botão assinar o termo, ele vai aparecer, introduz a senha, o PIN, e está assinado. Ok? Nada além disso. Passando ao peticionamento em si, de novo, dentro do tribunal, você pode ir em serviços online, por exemplo, que é que todo mundo está acostumado, você vai ver lá o Precad, o SysDoc, e mais abaixo tem lá o PJE, acesso ao módulo de primeiro grau. Ok? E aí você entra na tela de identificação, autenticação, colocando a senha. Você vai acessar este painel, que é um painel do peticionamento eletrônico. Ok? Aqui ele fala sobre as intimações, que nós vamos tratar no final, uma questão importante para vocês. Peticionamento em si é você clicar no item processo, novo processo. Não existe nada de inovador, vocês vão perceber. E aqui também vale a mesma dica do Tribunal de Justiça. Usem à vontade até o momento de envio. Pode vir aqui peticionar, gravar, você pode deixar o processo aqui gravado, voltar a utilizá-lo como exemplo, quantas vezes você quiser manejar o sistema sem enviar o processo. Ok? Isso serve bastante para a gente testar e para aprimorar o conhecimento. Os dados iniciais, ele vai pedir a jurisdição, né? Ele vai pedir a classe judicial, então se é uma trabalhista ordinária, sumário, sumaríssimo, se é um alvará, enfim. Depois ele trata de assuntos, e aí, de novo, no mesmo formato que nós estamos acostumados, cumulando. Então, é direito de trabalho com rescisão de contrato justa causa, cumulado com remuneração de verba, cumulado com férias. Você vai escolhendo os assuntos do lado direito e clicando no botãozinho à frente de cada assunto, e ele vai trazendo aqui com os assuntos associados, quantos forem necessários. Depois a gente passa para o cadastro de partes, reclamante, reclamado, né? Se existir alguma parte interessada, um representante, um terceiro, ele fica na parte inferior dessa tela. Os advogados também podem ser cadastrados aqui. Depois as características gerais, segredo de justiça, justiça gratuita, se tem liminar, valor de causa e algum assunto de prioridade. Então, por exemplo, o Estatuto do Idoso, ele fica na parte inferior, você pode incluir. E aí nós vamos para a tela, que é uma tela de peticionamento. Diferença desse tribunal, desse sistema, é que ele oferece um editor de texto para você peticionar. Em regra geral, de novo, caminho feliz para vocês, continuem peticionando no Word,
e colhem a petição aqui nessa área. Porque o sistema ele vai te pedir para a petição inicial estar aqui, a petição em si, e os documentos como anexos. Ok? Então, um pouquinho diferente. No outro, você também gerava um PDF da petição inicial. Nesse, você copia do seu Word, abre ele, copia e cola aqui, dá uma lida, vê se está tudo certo, e aí você grava essa petição aqui no próprio sistema. Tá? E ele tem uma opção de salvar rascunho, que você pode gravar a hora que você quiser para evitar cair o sistema, cair a internet e tudo mais, você não perder o seu trabalho. E aqui você tem abaixo dessa tela, incluir os anexos. Incluir os anexos no mesmo formato dos tribunais comuns, você vem, clica no botão adicionar, escolhe o documento é PDF no limite de 1,5 MB por documento. Ok? Então aqui é onde você vai anexar cópia da carteira, documento ou constituição da empresa, sempre como documento anexo. E aí ele tem uma opção, e isso também é um diferencial nesse caso, além de você subir o arquivo, você tem um botão no final dessa tela que serve para você assinar digitalmente. Então, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a assinatura era no momento do envio. Aqui você coloca os documentos, seleciona o botão assinar digitalmente e esses documentos são assinados neste momento, antes do envio. E aí ele trava esse documento, dizendo que já está assinado, já está válido para você enviar. E ele faz a mesma coisa com a petição que você colocou no editor de texto. Ok? Finalizado a assinatura, ele vai te pedir informações peculiares da Justiça do Trabalho, então, aonde está tramitando o Estado e o município, qual é a atividade econômica, no caso de empresa, da reclamada, e um resumo, a última tela é uma tela de resumo do processo. E nessa tela você vai conseguir visualizar tudo que você colocou, e aí é onde eu digo que finalizou, se você está testando, finalizou o teste do sistema, porque aí a última opção é o botão protocolar. Se você chegar até aqui, vivo, você sabe peticionar no Tribunal de Justiça. É uma questão de desmistificar mesmo. Eu brinco bastante porque a gente não pode ter esse bloqueio de que a coisa não vai... Eu posso pedir para o final? Sim, ele tem, exatamente. Ele demonstra que se está validado ou não. Na verdade, ele tem uma opção validação aqui, ó, validado ou não validado. Então, nesse caso, a minha petição inicial foi assinada e as minhas cópias dos documentos ainda não foi assinada. E eu posso assinar posteriormente também. Isso, exatamente. Existem o que a gente chama de abas aqui nesse sistema. É um sistema de abas. Você clica nas abas e navega. Então, você pode ir e voltar no sistema. Ele não te obriga a seguir um caminho diferente do STF. O STF ele tem um passo a passo que você tem que cumprir. Aqui não, ele é solto. Você consegue ir e voltar nessas várias abas. Ok? Bom, pelo adiantar das horas, eu vou tratar rapidamente. Sim, essa é a tela do protocolo. Ao final, quando você clicar no protocolar, ele gera uma tela com o número já do processo e os detalhes desse protocolo. Aqui só uma informação importante com relação ao TRT e as intimações. Todos os tribunais ainda estão tratando, apesar da lei, a lei que trata o processo eletrônico, ela traz que é possível e que é legal, legalmente falando, está válido, que os tribunais intimem, né, por meio eletrônico, por meio dos seus próprios sistemas. Ainda os tribunais não fizeram a exceção deste tribunal, do TRT. As intimações, neste caso, dos processos exclusivamente eletrônicos, elas serão disponibilizadas na tela do sistema. Então, qual é a regra? A regra é, você, como patrono, deve acessar ao menos a cada 10 dias
esse sistema e observar a aba intimações recebidas. Por quê? Porque nessa aba, toda vez que você abre o sistema, se conecta com o seu certificado digital, ele já cai nessa aba. É natural, o sistema já faz isso justamente por uma precaução. E você clicando nela, você verifica as intimações recebidas. E isso não quer dizer que você se deu por intimado. Atenção. Você tem que fazer um procedimento para se dar por intimado. Então você tem um benefício e um malefício. O benefício é o quê? A intimação tem até 10 dias para ser lida da data que ela foi disponibilizada no sistema. Então o advogado, a partir de agora, que trabalha nesse sistema, por minha sugestão, diariamente, conecte e veja se há uma intimação. Você não precisa cumprir aquela intimação ou se dar por intimado naquele momento. Você tem até 10 dias pela lei. Mas dentro desses 10 dias você vai ter que se dar por intimado e dali, da data que você se deu por intimado, começa a correr o seu prazo para cumprimento daquela intimação. Se você não, em 10 dias, não se der por intimado, no 10º dia expira o seu prazo de se dar por intimado e dali começa a correr o seu prazo para cumprimento, automaticamente. Ok? Então isso é muito importante. Nos demais tribunais, Diário de Justiça continua como está. Não há uma mudança. Esse tribunal em especial é o tribunal que está inovando nesse aspecto. Ok? Assim, entendam, eu, por exemplo, que não manejo trabalhista, com pouca coisa eu faço trabalhista, porque eu trabalho muito na área empresarial, e não é meu sócio que trata isso, não sou eu. Eu, obviamente, não teria esse dia a dia, e para mim me parece um pouco complicado você ter uma regra dessa. Arriscado. Na prática, alguns entendem que nós ganhamos 10 dias de prazo. Né? Na prática, seria isso. Para outros, a doutora já balançou a cabeça que não. Vejam, você abre o portal e você já vê, ou recebeu pelo sistema push, a informação de que já existe uma publicação naquele processo. Mas você não foi intimado. Você viu o andamento. E você percebe que você vai ter que ter um tempo ainda para trabalhar aquela defesa dentro do seu expediente de trabalho. Aquele ato processual, aquele agravo, aquela apelação, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário. A sua pauta está pesada naquele mês. Você deixa correr os 10 dias. Se você teve ciência antes da publicação, no seu inteiro teor, e você se sente capacitada, aí a doutora deve falar mais, eu não recebi a publicação como um todo. Se eu for no cartório, eles me dão como intimados. Muitas vezes a publicação só está pela metade. Se eu for acessar ela de inteiro teor, aí o sistema me obriga que eu me dê por intimado. Mas se você tem com aquela informação que saiu, aquele despacho interlocutório simples, de 5 linhas, ele está ali na íntegra, e ele é de alta complexidade, envolve cálculos, numa fase de execução, houve a mudança, principalmente em questões envolvendo o banco, né? Houve toda a parte voltada a toda a fase pericial, e a jurisprudência do STJ agora determina que seja feita por arbitragem. Então você tem que refazer todos os cálculos, ou seja, a manifestação é complexa. Você ganhou 10 dias. Você ganhou 10 dias porque você tinha ciência do inteiro teor do despacho. Né? Então, só para nós, um parêntese aqui, para nós meditarmos juntos. Alguns vão entender que nós ganhamos 10 dias. Em alguns casos ganhamos, em outros casos não. Exatamente. Não. Você tem que ter uma opção justamente no sistema para clicar e dizer exatamente, aí você se dá por intimado. Enquanto ele está lá disponível, você teve ciência. A partir daquele momento você tem 10... Se você clicar, você Exato. se deu por intimado. Mas eu acho que o AB tinha que fazer gestão para manter o Diário Oficial Eletrônico, especialmente na Justiça do Trabalho. Sim. Nos processos eletrônicos. O meu escritório tem muito trabalhista e tem vários tribunais, é complicadíssimo. Em São Paulo, no estado de São Paulo, tem 2 tribunais. Sim. Vamos deixar para o final esses debates, vamos comentar sobre tudo isso. Senhores, já vamos retomar aqui um pouquinho. No final, a gente parte para a guerra, tá bom? Eu já sabia.
As perguntas a senhora vai fazer oralmente, vai vir o microfone e a senhora vai poder fazer oralmente. Tá bem? As perguntas não precisam ser encaminhadas por escrito, vocês podem fazer oralmente, as meninas vão fazer o envio do microfone para vocês. Dr. Emerson, com a palavra. Obrigado. Eu sabia que ia ser um pouco polêmico, mas não tem jeito. A gente está aqui para isso. Esse ponto do prazo é complicado. Tem mais de 100 twitters a respeito do prazo. Realmente é óbvio, né? Inerente. Enfim. Vamos lá. Com relação... Agora, vamos tratar das instâncias superiores de uma maneira bem rápida, porque o tempo também... Eu peço desculpas porque o tempo extrapolou e eu tenho um compromisso logo mais, eu preciso fugir. Enfim, estamos lá no STJ. O STJ, ele não é ainda obrigatório, né? Ele é a opção digital, eletrônica, ela é facultativa ao advogado, mas facilita bastante a vida da gente. E o procedimento é muito simples, é muito parecido com o tribunal que eu mostrei, o Juizado Especial Federal. É uma tela de preenchimento com uma maneira muito simples. Não existe pré-cadastro, basta você acessar o site e clicar lá no peticionamento, né, eletrônico, petição eletrônica, e nesse ato você seleciona como advogado, ele aparece o botão de autenticação, com o seu certificado colocado, ele reconhece, senha. Se for o primeiro contato, né, com o STJ, ele cai numa tela de preenchimento, de confirmação de dados, que ele traz do CNJ. Aí eu fiz de propósito, eu errei para vocês verem a mensagem, ele vai contando as tentativas, ele ficou com 2 tentativas aí. E aí, efetuado o login, você vai já ali dentro de petição eletrônica. Ele te identifica ali, traz algumas informações, como o seu CPF, cadastro de petição inicial. Essa é a tela do protocolo do STJ, de uma maneira muito simples. Ele tem aí um limite de arquivos no tamanho de 5 MB, até 100 arquivos. Então, é uma margem grande, boa para trabalhar com documento, principalmente nós estamos falando de uma instância superior. E aqui a identificação é muito simples. Qual é a classe do peticionamento, a origem de qual estado, seleciona-se aí se é uma medida liminar, se há estatuto do idoso. E você só vai colocar, nesse caso eu coloquei o mandado de segurança, ele determina lá, me diga quem é o impetrante e impetrado, e aí eu já vou na tela de baixo ali, anexar, tudo muito parecido com os outros tribunais, vocês podem ver, não tem mudança alguma. Eu faço lá o anexar, ele já traz o documento anexado, ele vai cuidar do limite para você, se você colocar algo com mais de 5 MB, ele dá um erro, ele avisa ali, ó, erro, o arquivo não pode ultrapassar 5 MB, todos os sistemas têm essas validações, então aí você sabe, neste caso aqui, o interessante é, se ultrapassar os 5 MB não sobe, então vocês vão ter que tomar cuidado e observar isso quando gerarem os PDFs, tá? Quando estamos falando de STJ. O sistema não trabalha a seu favor aqui nesse aspecto como o TJ, por isso que eu disse que o TJ eu achei bem interessante. Feito aí a colocação das informações, basta você clicar no botão confirmar, e aí eu ressalto para vocês, eu já fiz um habeas corpus e um mandado de segurança lá, inválido, por conta dos meus testes. Eles são bem legais, o pessoal lá é super solícito, não houve nenhuma tratativa deselegante, só houve rejeição mesmo, mas é bom evitar. Então, de qualquer forma, não cliquem no botão confirmar, porque aqui vocês têm que entender que a assinatura está sendo feita no momento que eu estou subindo o arquivo. É diferente. Então, se eu clicar no botão confirmar, simplesmente me vem a tela de confirmação mesmo, com o número do processo gerado. Então, tive um habeas corpus, tive um mandado de segurança lá rejeitado, ele fica em análise, óbvio, e foi identificado que era um teste e veio lá a conclusão. Você recebe por e-mail esse aceite ou não. Isso também é um outro ponto interessante no STJ. Não basta só o protocolo final aqui. Nessa tela ele vai trazer um protocolo, deixa eu ver se eu trouxe aqui para vocês. Ele traz uma tela parecida como essa, dizendo, olha, você peticionou, está enviada, e você pode inclusive imprimir essa petição.
Só que isso não quer dizer que foi aceito. Há uma pós-validação. Então, no momento seguinte, você tem na tela de consultas todos os seus processos. E a gente pode até, de uma maneira rápida, deixa eu voltar aqui. Ele traz todos os processos. E aqui você vai ter, dentro de acompanhar a petição inicial, ele mostra uma lista das petições que você tratou. E aqui, por exemplo, essa aqui foi uma rejeitada e essa é uma recebida. E nesse momento, quando o sistema faz a validação, ele te manda um e-mail posterior, geralmente no mesmo dia acontece, dizendo se foi aceita ou não essa petição. Tá? Então, é um pouquinho diferente, vale a pena vocês anotarem isso para terem certeza que de quando realmente foi aceito esse seu peticionamento. Por fim, STF. O STF trabalha com arquivos limitados a 10 MB e quantidade infinita de arquivos, ele não limita a quantidade de arquivos, então o limite é, cada arquivo que você subir pode ter no máximo 10 MB. Então, perceba, quanto mais sobe-se a instância, maior a possibilidade de tamanho de arquivo, por óbvio. Não muda ainda, temos ainda a relação que nós tínhamos nos documentos em papel, meio físico. Outra coisa importante, os arquivos devem ser colocados na ordem que devem aparecer no processo. Isso está na regulamentação, no regulamento, na resolução do STF. Então, aqui, nos outros, você podia subir aleatoriamente. Aqui, você tem que subir arquivo por arquivo. Então, numere os arquivos dos documentos, numere quem é primeira petição, segundo o documental necessário dos outros processos, e assim vai as cargas, né, que você teria que colocar nesse arquivo, nessa petição. Todos os arquivos, diferente dos outros tribunais, devem ser assinados previamente no seu computador. Então, vale o que o professor Fernando nos passou sobre a assinatura de PDFs. Temos que ter, inclusive aquele assinador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é indicado, né, pelo STF, ele está na página inicial lá do STF, ele tem para você fazer download, é uma sugestão do STF. E, por fim, mais uma vez, preocupação com a integridade dos documentos. Eles são taxativos em dizer que se você subir um arquivo com vírus, a culpa é sua e não será aceito por sua culpa, a sua responsabilidade. Tá? E ele tem essa validação na subida do arquivo. Então, você vai ficar sabendo de qualquer forma se ele acha que tem um vírus. Eu vou passar para a tela. A gente tem aqui dentro da tela principal o peticionamento eletrônico, PET V2, é uma atualização já do sistema. Dentro você tem o acessar o STF V2. E aqui é a tela de entrada no sistema. Se você observar nessa tela, do lado esquerdo, você tem os assinadores que eles tratam como confiáveis. Aí está o Adobe, o assinador do TJ e um assinador do STF. O do TJ realmente é o melhorzinho. Clicando aqui no item 3, você vai acessar com o seu certificado digital. Ele vai te pedir a senha, naturalmente, como qualquer outro. E você vai entrar numa tela bem vazia. É um pouco diferente dos outros tribunais. Você tem o botão aqui, peticionar. E aí começa o preenchimento. O preenchimento no STF, ele é cadenciado. Como eu estava comentando com o doutor que me questionou no TRT você tem as abas que você clica em cima daquela aba e você pode ir para ver o assunto, para ir para partes, para ir para o documento, você tem uma navegação livre. Aqui, ele é um passo a passo obrigatório. Então, você está no tipo de ação, se você não clicar no botão próximo aqui, você não pode clicar em nada aqui, que ele não vai para lugar algum, a não ser usando o botão próximo. Então, você vai ter que preencher tipo de ação, a classificação dessa ação, que aí trata alguns detalhes, se é liminar, se é segredo de justiça, e assim vai. Umas informações preliminares, então, se é réu preso, se é maior de 60 anos. As origens, então, da onde está vindo, se é um juiz de direito, se é juiz de trabalho, se é do colégio recursal.
complementação de qual é a procedência, de qual estado, número de processo, se é sigiloso ou não. E você pode pôr tantas origens quanto for necessária para o processo. Basta clicar no botãozinho adicionar nessa aba origens. E aí, se você tiver alguma dificuldade ou faltou alguma informação, ou você quer checar uma informação que você pôs no momento anterior, você clica no anterior aqui, no botão anterior, você consegue navegar. É só dessa forma. Mas ele tem uma obrigatoriedade de preenchimento. Então, se você não preencher o que é necessário nessa tela e clicar no botão próximo, ele não permite você avançar. Ele permite você navegar depois que tiver tudo preenchido. Mas o preenchimento exige essa sequência. Colocando-se as partes, também é da mesma forma. Da mesma maneira, também existem os campos com asteriscos, que são os campos obrigatórios. Integração do endereço com o site do Correios da mesma maneira que os outros tribunais. Aqui você pode selecionar um assunto. E aqui você vai para os documentos. Nos documentos, você tem um linkzinho lá, adicionar documentos. E aí eu paro para um pouco mais de calma aqui, porque você vai ver que eu vou selecionar um documento aqui na minha máquina, né? E eu vou pegar um documento assinado, tá? Ele está lá, arquivo, PDF, teste assinado, e vou adicionar. E na sequência, eu vou fazer a subida de um arquivo não assinado. O que acontece? Vocês percebem que o sistema trabalha e aí ele indica aqui um checkzinho. Assinatura, verdinho, ok. Vírus, verdinho. Ou seja, está assinado e não tem vírus. Isso é feito nesse momento. Então, essa ideia de responsabilidade do advogado, ela é checada aqui, né? Fica aí uma dica. Se aqui ele disse que não tem vírus, se ele disser depois, eu acho que nós temos que printar essa tela, não, doutores? Para que ele fale, bom, mas você me disse quando eu subi que não tem, agora você não venha me dizer que tem. Penso eu. Exatamente. Enfim, quando eu coloquei um documento não assinado, ele me traz aqui uma bolinha com uma tarja dizendo não está assinado. Então, facilmente a gente consegue ver se cumpriu ou não o pré-estabelecido, que é estar assinado. Tá? Feito isso, nós vamos para o resumo. E aí a última tela, caso vocês queiram fazer testes, né, é onde vocês têm que parar. Porque aqui você tem a visualização de todo o processo. E se você clicar no finalizar, certamente vocês têm uma distribuição aí no STF. É uma petição, um protocolo um pouco mais elaborado, mas ele não foge muito do protocolo do TRT, por exemplo. Tá? Então, não tem grandes dificuldades e tudo que você tem que informar aqui, previamente você, como advogado, teria que saber para peticionar no papel, né? As origens, as partes. Então, não há lá grandes dificuldades e, ao contrário, eu acho que é facilidade porque a gente consegue fazer isso de uma maneira rápida. E a parte prática eu finalizo por aqui. Espero que tenha sido proveitoso, pelo menos essa parte introdutória para vocês, e bons testes para todos. Queria agradecer o professor Emerson, que deixou a família em Curitiba, tem um casamento logo mais, a família dele já está desde sexta-feira para um evento comemorativo e ele deixou esse evento para passar uma apresentação inédita que ele tinha passo a passo. Você viu que esse computador ele não está dependente da internet nesse momento, para que evitar travamentos, etc. E só o professor Emerson tem na nossa comissão essa apresentação e foi excepcional porque não contamos aí com a indisponibilidade da internet. Um internauta perguntou aqui para mim, o problema não é o TJ estar indisponível. O problema é que na minha comarca não tem internet. E como eu devo fazer sem internet? Veja, tem professor, 3G. Na nota fiscal eletrônica, quando não tem internet, nós temos uma contingência. Você faz a petição a frio.
Então, o próximo passo que eu acho que, que nós temos que pensar em pedir para os tribunais é a petição eletrônica, ela fica lá a frio, envia que você peticionou, dá como indisponível, mas aquela tela indisponível dá como prazo cumprido, ponto. É assim com a nota fiscal eletrônica, para evitar, porque uma multa de uma nota fiscal eletrônica não enviada é R$5.000, no mínimo. Tá? Então, ou seja, você vai emitir um lote de 50 notas fiscais eletrônicas, é o último dia do cumprimento da obrigação acessória. Sim? Só que você não tem internet. A empresa grande não tem internet, muitas vezes. O que acontece? A Fazenda presume a nota eletrônica enviada, em função do problema da indisponibilidade da internet. O mesmo, trazendo essa experiência da nota fiscal eletrônica para o processo eletrônico judicial, nós temos que criar agora elementos de contingência que parece que não existem, né, doutor Emerson? Exatamente. Né? Não existem elementos de contingência. Na nota fiscal eletrônica, sistemas totalmente dependentes da internet, entende o fisco, tem que haver 3 sistemas de contingência. Existem esses 3 sistemas. Sistema 1, não emitiu a nota fiscal eletrônica, pode emitir a nota fiscal tradicional no formulário de segurança, um formulário especial. Primeira forma. Segunda forma, não emitiu, você tem na Secretaria da Fazenda um sistema via nota fiscal eletrônica a frio. Fica lá registrado que você enviou, você cumpriu sua obrigação acessória. Não tem o portal da Secretaria da Fazenda, o portal da Receita Federal recebe. Ponto. Ou seja, se o Tribunal de Justiça não puder receber a sua inicial, o TJ, o STJ tem obrigação, pode vir a receber em âmbito nacional o arquivo da sua petição, preservando o seu prazo. Veja, senhores, são ideias que eu estou trazendo da minha experiência do processo administrativo tributário eletrônico, que está bem mais avançado lá no nosso tribunal e na Receita Federal. Tá? Trazendo essa experiência, nós temos que ter no mínimo 3 sistemas. Na comarca não tem internet. Ou seja, vai ter que esperar um dia ele conseguir se plugar num ambiente de alta velocidade. Águas de São Pedro, 25.000 habitantes. Paraibuna, interior de São Paulo. Bananinha Paraibuna, 25.000 habitantes. É. E o pessoal de Águas de São Pedro e da Bananinha Paraibuna me escreveu dizendo que lá não tem internet, 0. E vai precisar protocolar um recurso. Como é que se faz? Né? Senhores, olha, eu teria muito mais para passar para vocês, mas eu queria dizer o seguinte, nós temos 10 soluções que foram apresentadas pela OAB para facilitar o peticionamento eletrônico. Essas 10 soluções já estão medidas de 1 a 5, já estão no portal da OAB. Volta uma tela, doutor Emerson, por favor. Pois não. Quase 150 mil advogados já têm a certificação digital, né? Esse total representa 19,7% dos advogados. O PJE do JT diz que mais de 50 mil processos já estão em tramitação, perdão, no TST. O TST, segundo a região, criou uma cartilha online, ou seja, é um juiz que está no YouTube e ele faz a explicação passo a passo que o Dr. Emerson fez aqui agora na esfera trabalhista. Vamos às dúvidas dos senhores, aproveitando a presença da mesa, antes do pessoal ir embora. Por favor. Eu pediria que o pessoal da assistência trouxesse o microfone. Eu vou atender por ordem de inscrição as pessoas que estiverem com a mão levantada. O doutor aqui primeiro está com a mão levantada, a senhora em segundo, terceiro, quarto, quinta pessoa, sexta. Nós temos 6 pessoas inscritas, 7 colegas inscritos. Eu vou observar a ordem e vamos responder todas as perguntas, até aproveitando a experiência do doutor Emerson aqui. Pois não, doutor? Bom, meu nome é José Paulo. Tem questões e dúvidas que não faltam. Eu queria abordar esse assunto da intimação, porque ele é de sobremaneira importante para todos, evidentemente, sem exceção, porque hoje o Tribunal de Justiça está agindo assim, amanhã pode agir assado. Especialmente, a questão é de fundamental importância para quem atua na Justiça do Trabalho, especialmente quem atua em mais de um tribunal da Justiça do Trabalho. E me parece que o sistema do Diário Oficial Eletrônico não é contraditório com o sistema da legislação do processo judicial, esse que manda a intimação diretamente para o e-mail do advogado. A minha sugestão
e apresento nesse momento, é para que a OAB e as demais entidades da advocacia atuem para que se mantenha os dois sistemas, porque não são contraditórios. É possível disponibilizar no Diário Oficial Eletrônico apenas com um prazo maior. Em 10 dias, conta-se a intimação. Então, criou-se, me parece, uma falsa polêmica. Ou é um ou é o outro. Me parece totalmente possível manter os dois sistemas. Perfeito, doutor. Eu pediria que todas as sugestões fossem protocoladas na OAB. A OAB vai se manifestar de uma forma mais contundente com as manifestações dos senhores por escrito. Eu vou citar um exemplo. Ano passado, um colega do interior pediu que nós elaborássemos uma cartilha. A nossa comissão elaborou uma cartilha e nós temos hoje 3 cartilhas à disposição no portal da OAB São Paulo, cartilhas práticas, passo a passo. Mas isso nasceu de uma solicitação que foi protocolada aqui na casa, subiu para o nosso presidente, e o nosso presidente determinou que aquela solicitação se tornasse uma realidade. Todas as sugestões, plantão judiciário, plantão aqui na OAB para auxílio aos senhores advogados. É possível? É possível desde que os senhores requeram. A solução do Dr. Paulo aqui também é possível, doutor, desde que o senhor requeira. Isso vai, toda a solicitação dos senhores é montado um processo aqui dentro. Um processo com um número. Os senhores podem acompanhar, ainda que seja um processo físico ainda aqui na OAB, ele é autuado, encapado e sobe para manifestações em diversas instâncias da nossa diretoria e das nossas comissões. Pois não. Se o senhor puder informar aí, sem dúvida nenhuma, a nossa colega já está dizendo que essa é uma manifestação por escrita que será avaliada pela nossa diretoria. Nosso diretor adjunto, doutor Humberto Borges Durso, vai avaliar a solicitação. Por favor, vocês têm um formulário, por favor, coloquem todas as sugestões para que nós possamos nos manifestar. Mas também, se vocês puderem reforçar com um e-mail eletrônico à nossa presidência, um e-mail à nossa comissão também, reforça pelos 2 mecanismos, que eu acho importante. Tá bem? O colega, vou passar a palavra à senhora, perdão. Depois é o senhor. A senhora lá. Perfeito. Boa tarde, quero agradecer aos doutores pela disponibilidade de nos orientar sobre a melhor forma de procedermos, né, à boa vontade de todos. Sim. Meu nome é Débora, eu sou inscrita pela subseção de Santo Amaro. Bom, a minha dúvida, são várias, mas eu elenquei aqui 2. Os processos antigos, eles vão se converter em digitais a partir de fevereiro de 2013, ou seja, o peticionamento eletrônico, em todas as subseções, por exemplo, em Santo Amaro, onde eu atuo, a partir de fevereiro de 2013 já seria peticionamento eletrônico, para inclusive os processos antigos, ou só aqueles que seriam distribuídos a partir de fevereiro de 2013? E uma outra pergunta é o seguinte, como os doutores haviam orientado, é interessante que o advogado tenha a disponibilidade de adquirir um notebook, um computador, somente para peticionamento eletrônico. Eu entendo que isso seja o ideal. Agora foi lançado recentemente o Windows 8, mas o Windows 8, pelo que eu entendi, não está apto a trabalhar com o peticionamento eletrônico. Eu teria que ter a versão do Windows 7, ou, no caso, o XP, ou um outro que eu não lembro agora. Então, eu queria saber se o Windows 8 ele não está apto para trabalhar com o peticionamento eletrônico. Okay. Perfeito. Eu vou responder sobre a compra do computador. Os senhores, os advogados que desejarem comprar computadores podem fazer através da CAASP, com um relevante desconto. Muitos colegas têm comprado com, às vezes, 30% a 35% daquele preço que já estava com desconto. Tá, por favor, a CAASP tem feito algumas promoções relâmpago, algumas promoções um pouco mais demoradas em relação à compra de computadores. E peçam à CAASP cada vez mais para implementarem esse serviço. Eu vou passar a palavra ao doutor Ana. Primeira resposta com relação à digitalização dos que estão tramitando em papel. Não serão trocados para virtual. A questão é, a partir de fevereiro, as distribuições serão peticionamento eletrônico, distribuições de novos processos. Então, fiquem tranquilos, o processo que tramita em papel hoje segue em papel. E não tem previsão alguma, tanto que existe dentro do site do Tribunal de Justiça
um cronograma de implantação, você percebe que são implantações para novas petições, ok? Chama-se PUMA, você pode olhar no Tribunal de Justiça. E a segunda questão, com relação ao Windows 8, o Fernando pode tratar. Eu já ia falar que a minha máquina é o Windows 8. Na verdade, é como está naquela transparência, ou superior. Se nós estamos falando da versão 2, ou seja, aquele certificado adquirido, inclusive, de junho de 2011 para cima. O que não vai funcionar, nem com o 7, é aquele anterior, da versão anterior. E só um cuidado, nós recomendamos que os senhores tenham uma contingência e, por que não, um computador disponível para isso. Mas isso não é um pré-requisito em nenhum momento para se peticionar eletronicamente, né? Isso é, em havendo possibilidade de ter-se, seria interessante ter uma máquina só para isso. Assim como é bom ter uma máquina só para banco, que você, ou para compra eletrônica, sem misturar com a operação manual, né? E a contingência se estende ao certificado, também é conveniente vocês tenham 2, como foi dito. Obrigado. E mesmo após a vigência do prazo para distribuição exclusiva no Fórum João Mendes, nós podemos ver aqui nessa pesquisa, feita pelo portal Migalhas, que não existe a possibilidade de você distribuir uma inicial com pedido liminar no formato eletrônico, uma vez que não existe um campo adequado para destacar essa urgência. Essa petição fica lá juntamente com as outras. Os cartorários informam que eles têm que abrir petição por petição eletrônica para entender o que é urgente e o que não é urgente. A partir daí, o FOMO Boniuris e o periculo in mora, né, ou a urgência da questão já se foi, né? Então, nesse caso, eu entendo que a petição tem que ser ali, fisicamente, junto com o juiz, né? Então, porque se trata de uma medida de urgência, né? A próxima pergunta do colega. É uma questão técnica que, em causas que envolvam, por exemplo, uma planta de um imóvel, que é muito grande para ser escaneada, e também quando, no caso do direito do consumidor, que a empresa fornece um CD com a gravação da ligação, como anexar isso com a inicial? Sim, existem aplicativos que reduzem o tamanho, o professor Emerson vai me explicar. Fernando, acho que... Existem mecanismos que você reduz o tamanho do arquivo. Mas para escanear uma planta, tem que se buscar um fornecedor? Aí são situações diferentes. Você pode ter um meio eletrônico também, fazer uma ata notarial disso, do que foi visto. Na planta, tem scanner de planta, normalmente padrão A3, né, o que se usa, que é uma planta de bom tamanho. Claro que você tem maiores que isso, mas aí não caberia. Pode-se usar um scanner grande, se é pertinente. Agora, quanto à segunda questão, que já resolve as duas, pode-se lavrar uma ata, ou, toda vez que vocês hoje precisam juntar uma mídia de filme num processo, precisa de um laudo pericial. Então não muda. Faz o laudo pericial dizendo que contém o vídeo, não é? Pode transcrever o vídeo até impresso, se for razoável isso, ou a cena que interessa, e um laudo pericial ou uma ata notarial dizendo o conteúdo, escaneia-se o laudo. E assim vai. Tem aí depois o colega lá e nós encerramos as perguntas. Para aqueles que quiserem enviar para a nossa comissão perguntas, o nosso e-mail é crimestecnologia@obsp.org.br. crimestecnologia@obsp.org.br. A colega com a palavra. Bom dia, obrigado por vocês terem vindo. Eu vim para cá em pânico, estou saindo um pouco mais calma. Que bom. Minha dúvida é a seguinte, o que mais eu estou ouvindo em todos os fóruns, a inicial em PDF. Então, assim, o que eles dizem? O juiz não visualizou, vai acabar com a sua inicial. Então, assim, eu tenho bastante processo na trabalhista e tenho bastante coisa no João Mendes. Aí eu fiquei com medo disso. Eu falei, gente, quem vai nos acudir, né? Porque assim, é uma forma de você eliminar trabalho. Eles estão cansados, né? A gente sabe o que está acontecendo no dia a dia. Então, assim, o juiz não está bem naquele dia, ele vai acabar com o seu processo. Ele não visualizou, o que a gente fazia? Então, assim, é seguro toda a inicial você mandar em PDF? Porque as cartilhas que eu consegui verificar foi isso. A minha segurança, onde está a minha segurança? No arquivo PDF, ou você colar, porque no TRT você vai colar a inicial, você vai copiar e colar o seu Word. Então, era isso que eu queria, uma ajuda nesse sentido. Bom, respondendo já
direto e reto. Se você gerar o PDF na sua máquina, como nós vimos o professor Fernando fazendo, e você navegar, ou seja, abrir o PDF e navegar, você tem a ciência de que está ok. E esse arquivo ele está íntegro, porque você conseguiu abrir, você navegou, você leu. A segunda segurança é aquela que eu aconselhei, por exemplo, no TJ. Ao final, você grava o PDF na tela de protocolo, aparece um botão, gravar o arquivo, gravar a petição. Você grava aquilo na sua máquina, porque ele vai ter a sua assinatura e a assinatura do tribunal, e você abre ele e leia. Ele vai estar íntegro, muito provavelmente, porque só se houvesse um erro de transmissão. Mas se ele retornou pelo sistema, é porque houve sucesso. Eles fazem várias checagens sistêmicas, né? A tecnologia faz isso. Então você grava esse arquivo quando você termina o peticionamento, porque esta seria a sua segurança no caso dos tribunais de PDF. No TRT, aquela tela, né, aquele tipo de sistema, onde você digita na própria interface de web, ela é um pouco instável, por isso que eu disse que é interessante você colar o texto, ao invés de você digitar nela mesmo. É mais fácil, se você estiver navegando, utilizando aquilo e a sua internet cair, você corre o risco de ter retrabalho e refazer. Se você colar e também navegar pelo seu texto, estiver ok, quando você gravar, resolvido. A sua garantia está ali. E no final também ele gera protocolo e ele gera a opção de você baixar em PDF tudo que você fez. Então, o meu conselho para todo mundo é, guarde. Vocês vão ter que se organizar agora digitalmente, além do arquivo gavetão, com as suas pastas, você vai ter a pasta digital, eletrônica, e você vai ter os arquivos das suas petições enviadas. É isto. E essa é a sua segurança. Eu vou passar a palavra para a mesa, assim que nós terminarmos a última pergunta do colega, doutora Geraldini. Bom dia a todos os componentes da mesa e demais pessoas. Meu nome é Pedro. A minha pergunta é até o aspecto prático. No momento de peticionamento de urgência perante um juiz, no papel, nós redigimos a nossa petição, imprimimos e levamos para o juiz despachar. Agora, como funcionaria na forma eletrônica? Complementando a essa pergunta, não sei se provavelmente pode ser levado mais à frente, e vem de levar no papel, poderia levar num tablet e ser enviado no sistema, aí o juiz logo em seguida peticionaria a petição? Essa que é a minha pergunta. Bom, como eu disse, sempre vão aparecer questões inovadoras, né, inusitadas. Realmente, é uma situação bem atípica e crítica, né, porque é atípica para o sistema, mas para o advogado é corriqueira você ter que ir ali e despachar alguma coisa. Eu, olhando hoje o funcionamento do sistema, entendo que a melhor forma seria imprimir, ir até o magistrado, colher a assinatura, escanear e peticionar. Eu acho que é a melhor forma, porque não existe no sistema isso. Então, o advogado tem que ser inventivo ao ponto de. Como não existe, por exemplo, você fazer um acordo e todos assinarem. Então, você vai assinar no papel, escanear e peticionar. Eu entendo que seja da mesma forma atualmente. Quem sabe, no futuro, a gente faça dessa forma. Doutor, leia aqui no meu tablet e, por favor, assine aqui em conjunto. Seria lindo, né? Acho que é um futuro. Não estamos muito distantes dessa realidade que o senhor citou, e com a possibilidade até de você fazer o peticionamento sem a impressão. O magistrado vai assinar no seu próprio tablet e depois você envia exatamente, vai ter uma conexão da Apple, do seu iPad, direto para o sistema do tribunal. Nós vamos ter que evoluir, sem dúvida nenhuma, e vai haver essa evolução, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar licença aqui para o doutor Emerson, nossos agradecimentos, pedir uma calorosa salva de palmas, ele tem que tomar o avião. Obrigado. Queria registrar a presença da doutora Geraldini Maia, que é presidente do Rotary de Cotia, interior de São Paulo, que vai fazer uma pergunta para a gente agora. Ou é o doutor Gilberto que vai fazer uma pergunta? Bom dia a todos.
Como o doutor Coriolano já falou, meu nome é Geraldine, eu venho da comarca de Cotia, sou presidente do Rotary Granja Viana Empresarial, faço parte das comissões aqui na OAB de São Paulo, e agora eu estou transferindo meu OAB para Cotia para participar da OAB de lá, colaborar com a OAB de lá. Foi fantástica a apresentação e quero levar esse grupo para o ESA de Cotia, né? Porque é muito importante, lá as comarcas do interior têm um problema maior do que aqui. A minha não é bem uma dúvida, eu queria saber o entendimento de vocês com relação a esse problema de internet, os conflitos, né? O doutor Fernando disse que se houver um problema de conflito na internet, você registra a ata notorial, correto? O advogado, muitas vezes, não está preparado para isso. Pode ocorrer dele fazer um peticionamento ao final do dia. E como é que fica a questão do prazo ser prazo fatal? Então, ele faz o peticionamento, começa às 6 da tarde, ele termina às 9 da noite. E não apresenta essa ata notorial, ele não tem esse comprovante desse problema que houve na internet. Vocês não entendem que a outra parte se beneficia e pode haver aí uma contingência no tribunal por conta disso, alegando perda de prazo na juntada dos documentos? Não, sem dúvida, esse é um problema que deve e vai acontecer certamente, se é que já não está acontecendo. O que eu recomendo sempre, como segundo elemento, é o auto de constatação. Aquele que você firma através de integrantes do seu próprio escritório, estagiários, a sua secretária. O que vale é a boa-fé. No Tribunal Regional do Trabalho, quando há algum problema e o advogado ele invoca esse problema frente ao tribunal, o que acontece? Há uma imediata inversão do ônus da prova. Cabe ao tribunal provar que estava disponível e não ao tribunal provar, e não ao advogado provar. O advogado não precisa provar nada para o Tribunal Regional do Trabalho. Cabe ao tribunal provar que ele estava plenamente funcionando. Agora, quais são os requisitos técnicos? Não existe qual o manual de procedimentos técnicos que vai fixar esses requisitos de prova para a sociedade, para a advocacia, para o jurisdicionado? Não foi criado ainda. Então, tudo vai da criação desses manuais de procedimentos técnicos para colheita, armazenamento e preservação da prova eletrônica. Eu defendo um apêndice técnico já há muito tempo ao Código de Processo Civil, ao Código de Processo Penal, para disciplinar a colheita, armazenamento e preservação da prova eletrônica, para que a regra do jogo fique clara em diversas circunstâncias, inclusive essa, como a doutora Geraldine mencionou. Se me permitir fazer o comentário para a gravação, o seu comentário é que justamente é mais lento por uma série de dificuldades, inclusive técnicas, né? Há de se lembrar também que tem congestionamento porque as pessoas procuraram mais o fórum, porque num primeiro momento existia a expectativa que fosse mais rápido, né? Isso, a expectativa do processo eletrônico, a expectativa é muito grande. Só que o retorno que está vindo do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é devagar, porque o servidor saiu essa semana ainda, que o servidor está sendo treinado para acessar esse novo sistema deles, o Puma. Eles não estão totalmente treinados. Não estão, mas estão bem. Porque, olha, no ano passado nós estivemos com eles, e uma das coisas que nos foi mostrado, isso é estatística, houve uma grande procura por eles. Então, é claro que aumentou a demanda, aí é uma questão que tanto o eletrônico quanto o físico, né, gerou uma demanda maior. Agora, claro que precisa avançar. Eu só queria fazer uma menção, que eu acho que foi a tua pergunta, e se a internet sai fora do ar? Eu acho que aí não está atendido, o doutor Coriolano vai me dizer, é aquela questão da antecedência, da duplicidade, não é? Dependendo do porte do seu escritório, talvez seja necessário ter duas conexões. Eu quis lembrar também uma coisa, o Plano Nacional de Banda Larga, os senhores já ouviram falar isso, ou seja, as metas do governo, fixada com organismos internacionais, de atender e levar a internet a todos, ele se considera praticamente atendido por causa do 3G. Se isso é bom ou ruim, é outra história. Mas há de se lembrar também que o celular é um meio de acesso à internet, que numa contingência, tendo a conexão, ou até sem conector, dependendo do aparelho, você consegue, através do computador, usar a internet do celular. Então, mesmo a comarca que não tem, não é o ideal, né? Claro, a vida de alguém está dependendo de uma conexão um pouco mais modesta,
mas tem esse recurso também, até em trânsito, para o senhor, estando com o certificado, não é? Tendo um computador, um notebook, etc., de repente o 3G pode ser uma saída. Então, só quis dizer o seguinte, que o tribunal fora do ar é uma questão de prorrogação de prazo. A internet fora do ar, ou o computador, ou o que foi, não. 7 horas encerra. Isso, se a sua conexão, doutora, saiu fora do ar, aí foge da abrangência da... Presidente, com a palavra. Pode ocorrer também de você ter tido a cautela de fazer o peticionamento, o envio do peticionamento um dia anterior do vencimento do prazo, correto? Então, você enviou a petição no dia 18, no entanto, você teve um problema de conexão, não conseguiu fazer o envio dos documentos e você só vai conseguir fazer o envio no dia 19, já precluiu o seu direito da juntada dos documentos. Aqui eu trago uma jurisprudência... Aqui eu trago uma jurisprudência fresquinha lá do Tribunal de Campinas, de primeira instância, depois eu disponibilizo para vocês. Quem quiser acessar o Facebook da nossa comissão, Direito Eletrônico, está no Facebook, nós disponibilizamos sempre fotos de eventos e notícias jurídicas, tanto através da nossa coordenadoria jovem, como através da nossa página no Facebook. E lá nós, eventualmente, postamos jurisprudências, e no meu Twitter também, @CoriolanoAC, tem uma série de jurisprudências sobre processo eletrônico. Uma delas, de Campinas, diz que se o advogado declarou nos autos que ele se sentiu confuso em relação ao prazo, se ele em função da transição do processo físico para o eletrônico, não há que se haver qualquer discussão, o prazo é devolvido. Ou seja, o colega disse que ele se sentiu confuso, foi a primeira petição eletrônica que ele foi protocolar em Campinas, e foi fora do prazo. Ele alegou uma série de problemas, inclusive a falta de informação. Falta de informação. O magistrado diz, não tem problema, o prazo está devolvido. Tá, mas é esse isso o problema? É uma situação de um primeiro processo, mas se o advogado já está atuando com a certificação eletrônica... Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, sem dúvida por isso nenhuma. Que eu estou falando que nós vamos ter uma contingência no tribunal. O pensamento desse isso. magistrado o que é interessante, ele escreveu muito o magistrado para falar do processo eletrônico. E citou jurisprudência de outros tribunais, inclusive da Argentina, dizendo que o processo eletrônico jamais pode ser um veículo de confusão na vida do advogado. Jamais pode servir para confundir o advogado por qualquer motivo que for. Se o advogado alegar de uma forma contundente que ele sofreu essa confusão em função da sua ausência da habilitação para manusear o processo eletrônico, o prazo tem que ser devolvido ao advogado. Mas desde que tenha uma certa diligência. Tem que haver uma certa coerência na argumentação, sim, obviamente. Tem que ter uma não certa basta diligência. você ir ali... Você vai protocolar às 6 horas da tarde, sim. Obviamente que se vai ser um processo de 200 páginas, talvez você não consiga enviar tudo naquele momento. Sem dúvida. E também, aí você perde o prazo para a juntada. E no caso, o colega ele protocolou um dia após o vencimento do prazo, que seria o prazo... Também, ele comprovou a boa-fé por diversas circunstâncias. Foi um caso específico, um caso concreto, mas é uma luz para a advocacia. Doutor Oscar, quer fazer um comentário? A questão do peticionamento eletrônico, ele pode ser permitido até as 23 horas e 59 minutos do dia do prazo. Óbvio que a gente sugere que, como antigamente a gente falava, qual é o prazo para um embargo de declaração? 24 horas. Qual é o prazo de uma apelação? 24 horas. Por quê? Por causa justamente do risco da indisponibilidade, seja do tribunal, seja de uma queda regional de internet, de banda larga. Então, como é que você vai... Assim, existem programas que servem, eu até me coloco à disposição depois de passar para a comissão, que ele serve como uma testemunha. Ou seja, você printa a tela de toda a fase processual que você faz, desde a sua petição até a tentativa de envio que de repente cai o sistema. Então aí você consegue comprovar que você enviou naquela data, você estava disponível dentro do seu computador para quê? Para enviar aquela petição. Então, se a perda de prazo foi por um motivo de queda regional
até de bairro. Né? Muitas vezes o seu sistema de internet está disponível, por exemplo, em Santana e está disponível no Brooklyn, por exemplo. Ou acabou a energia. Então, quer dizer, esse tipo de contingência é interessante se fazer na questão. A sugestão, eu me coloco até passo para vocês, mas é printar sempre a tela. Faz o print de tela passo a passo para não haver o risco. E o peticionamento, às 19 horas, ele está esvaziado, porque o entendimento é que até as 23 horas e 59 minutos daquele dia, você tem o prazo. Não pode ser 0 hora, porque, obviamente, 0 hora acabou o seu prazo, virou o dia. Bem, só isso. Meus amigos, vamos encerrar, né, dado o adiantado da hora, todo mundo impaciente, vamos almoçar. Bom final de semana, em nome da OAB São Paulo, do nosso presidente Marcos da Costa, agradeço a presença do Dr. Gilberto, da doutora Mary, da Geraldine aqui na mesa, do professor Fernando, muito obrigado.